Olá, povo de Deus, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 17 de junho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1º livro dos Reis 21, de 1 a 16, e Mateus 5, de 38 a 42. Convido você a abrir sua Bíblia e ler nossa primeira leitura. Você se surpreenderá com a atualidade do texto. A cena envolvendo o rei Acabe e sua esposa Jezabel numa trama política criminosa para roubar e matar parece um absurdo, mas infelizmente convivemos com episódios semelhantes nos dias de hoje. Definitivamente, Acabe abandonou o Deus de Israel e se deixou seduzir por Baal, o Deus patrão, cultuado por sua esposa. Vejam que tudo foi planejado para ter aparência de legalidade. Carta com selo real, convocando jejum e assembleia popular. Tudo tramado contra o pobre proprietário de uma vinha por estar próxima da casa de veraneio do rei. A pretensão de Acabe era adquirir a vinha de Nabote para transformar em horta da sua casa. Nabote argumenta que era a terra herdada de seus ancestrais. Para as ganâncias do rei e sua esposa não há barreira. Quem se opõe aos seus caprichos tem a sorte selada, paga com a vida. A degradação da monarquia de Israel não podia ser mais bem descrita. Nabote estava defendendo sua identidade, pois as terras dos pais lhe conferiam sua cidadania. Então a trama de Jezabel com a anuência de Acabe revela a decadência total do poder. E a trama contou com a participação dos anciãos, representantes do poder judiciário da época. Trata-se de um verdadeiro conluio entre os poderes contra um cidadão comum. Como bem nos lembrou o exegeta português Fernando Fonseca, sabemos que a violência não se combate com a violência e que só o amor é sempre vitorioso. Mas a história de Nabote lembra-nos que há um limite para a condescendência perante as injustiças. A fidelidade à vontade de Deus não pode, de forma alguma, justificar uma calamidade destas. Jesus, que se opõe fortemente a toda injustiça e abuso, para ser fiel à vontade do Pai, sujeita-se à máxima injustiça, que foi a sua morte na cruz. Agora, quem quer participar na sua glória, há também de participar no mistério da sua caridade. Participar no mistério da caridade de Cristo não é uma piedosa abstração. O amor ativo não é fraco. É muito mais forte do que a violência, que caracteriza a cega brutalidade e é indigna do ser humano. A preferência pelos métodos não violentos pode levar-nos a refletir sobre o enorme poder da opinião pública. Os poderosos bem o conhecem e usam com exagero até se tornarem subrepticiamente violentos, bombardeando o povo por meio da mídia a fim de alcançarem determinados objetivos políticos, econômicos, financeiros, comerciais. Há também que mobilizar-se para promover uma opinião pública favorável à justiça e à paz, ao respeito pelo meio ambiente e pela vida. O caminho da não violência, como já demonstrou Gandhi na independência da Índia, na conquista das liberdades fundamentais do homem,
é tudo menos passividade e ineficácia. Mateus 5, de 38 a 42. Disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Mateus nos apresenta mais uma antítese, a quinta desta sequência. Trata-se da chamada Lei de Talião, presente nos códigos antigos, tentando regular a vingança numa cultura em que a vingança não tem limite. Quando foi promulgada, significava um avanço. É claro que aos nossos ouvidos hoje parece um absurdo, mas também o era para os judeus do tempo de Jesus. Somente para ilustrar como essa lei era aplicada, tomemos o texto de Êxodo 21, de 22 a 25. Numa briga entre homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir e pagará o que os juízes decidirem. Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Jesus propõe a quebra da espiral da violência e será uma orientação incorporada na prática cristã para reger o relacionamento humano. Nessa perspectiva, o apóstolo Paulo ensinará: abençoe os que perseguem vocês, abençoe, não amaldiçoe. Não paguem a ninguém o mal com o mal, não façam justiça por própria conta. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Carta aos Romanos, capítulo 12. Defender o direito é uma coisa, agir com intolerância e violência é outra. Quando Paulo diz, deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura, a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir, Paulo leva em conta que Deus tem entranhas de misericórdia. E quando age, faz justiça, mas movido pela misericórdia. Uma sem a outra tem consequências danosas. Texto maravilhoso do Papa Francisco nos dá as diretrizes concretas de como a misericórdia deve impregnar a vida da igreja, a nossa vida. A misericórdia não é contrária à verdade, não é sentimentalismo, mas encarna a verdade na vida. É isso que Deus faz em relação ao pecador, ao oferecer-lhe sempre novas possibilidades para se arrepender, se converter e crer. Se Deus se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus. Seria como todos os homens que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é suficiente. E a experiência mostra que, limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de a destruir. Por isso, Deus, com a misericórdia e o perdão, passa além da justiça. Isso não significa desvalorizar a justiça ou torná-la supérflua. Antes, pelo contrário, quem erra deve descontar a pena. Só que isso não é o fim,
mas o início da conversão, porque se experimenta a ternura do perdão. Deus não rejeita a justiça. Ele engloba-a, supera-a em um evento superior em que se experimenta o amor, que está na base de uma verdadeira justiça. Um beijo no seu coração.